Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é inovação e internacionalização. Muito bem, bem-vindo novamente ao podcast Papo de Professor. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos e aqui com a professora Sheila Chidiac do Instituto Federal de Rondônia. Oi, gente! Tudo bom, Sheila? Tudo bem? Também está participando conosco o professor Roberto Santos do Instituto Federal do Espírito Santo. Olá, Roberto. Oi, pessoal, como é que vai? Professor Roberto Santos, você estava sentindo saudades desse vozeirão dele, né? Fala podcast Papo de Professor. É a vinheta agora? Tem que gravar? Pode falar a vinheta. Podcast Papo de Professor. Para participar desse bate-papo agradável sobre inovação, nós temos a honra de estar conosco aqui o professor Paulo Leão. Ele é assessor estratégico e também coordenador geral do Núcleo Estruturante da Política de Inovação da CETEC. Tudo bom, professor Paulo? Tudo bem, Damione. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e estou muito satisfeito com essa oportunidade de ver o trabalho que vocês têm realizado. Bom, muito obrigado. Então, para começar o nosso bate-papo, no contexto, então, educacional, né, nesse contexto da educação profissional e tecnológica, como que nós podemos definir o que é a inovação? Acredito que uma forma... Inovação o conceito é bastante amplo, mas uma forma muito objetiva da gente traduzir é aproveitar o potencial técnico-científico da rede, da educação profissional, para atender demandas reais do setor produtivo, porque obrigatoriamente a inovação perpassa pelo setor produtivo. Agora, a gente não deve também limitar o conceito de setor produtivo, porque uma demanda pode surgir até do próprio Ministério da Educação enquanto produtor de ensino. Então, o conceito de setor produtivo também é bem amplo. E a inovação, ela não é somente criar algo totalmente novo ou algo que não existe, mas também é dar novas aplicações ou realizar melhorias ou algo desse tipo, não é? Novas roupagens, né? Ou você trazer alguma prática que você ainda não tem naquele setor, seja ele um setor comercial, industrial ou de serviço, você absorver uma determinada prática de forma a você conferir uma melhoria no teu produto ou no teu serviço. Também é considerado uma inovação. Inclusive é importante destacar a fala do professor Roberto, porque a inovação incremental, como é chamada essa inovação, que agrega valor a um produto, processo ou serviço, ela é responsável por 99% das inovações que são realizadas. A grande maioria é de inovação incremental, então muitas vezes a gente fica preocupado em tentar fazer alguma coisa muito radical, o que exige mais tempo e acaba fazendo com que várias pessoas desistam de um determinado projeto, mas a inovação incremental, agregando valor nessas fases, colocando essa roupagem, como disse o Roberto, ela é a maioria dos processos inovativos. E a gente tem que tentar lembrar também que inovação não é somente inventar, mas a inovação que a gente está falando é inovar e trazer alguma coisa de útil que agregue valor. Porque tem aquela história da invenção do para-brisa, do limpador de para-brisa, né, que foi usado em óculos, que realmente foi uma invenção, mas que não agregou valor, realmente não foi utilizado, não existia nada de útil, né, naquilo. É verdade. Eu acho essa fala extremamente importante, Roberto, porque pra gente, assim, pros professores que estão lá na sala de aula, pensar em inovação às vezes parece uma coisa inatingível, muito distante. Falar assim, inovação, a gente já pensa em inovação, vai surgir um produto aí super que ninguém nunca ouviu falar, né? Totalmente novo, né? Totalmente. Então, até quando a CETEC lançou o edital da chamada para a Finlândia, né, o 2, eu lembro que eu li com muito cuidado, pensando assim, o que poderia ser inovação na educação, né? E aí tinham lá, eu assisti as webconferências e ajudaram muito, porque orienta, né, o que pode ser inovação em educação. É exatamente isso que você falou, às vezes é trazer solução. Existe, vale a pena comentar, o gráfico de Altshuler, que é um estudioso russo, que
analisou mais de 200 mil projetos de pesquisa e ele concluiu, esses 99% que eu estou tirando, que a inovação radical, totalmente radical, ela é realmente menos de 1% dos projetos inovadores. E a inovação radical, não totalmente, mas radical, ela soma 10% dos projetos inovadores, dos projetos radicais. Agora, então, a incremental ela é realmente 90% a 99% disso, o que dá uma margem muito boa para a gente e dá oportunidade de qualquer servidor, qualquer aluno, qualquer pessoa da nossa comunidade praticar a inovação. Você, professor, que está nos ouvindo e quer um exemplo de inovação na educação, é o podcast Papo de Professor. Né? O podcast para professor é uma ferramenta que já existe, né? Nós não desenvolvemos o podcast, infelizmente. Eu adoraria ter feito isso, mas não fui eu quem desenvolveu o podcast. Ele já existe já há alguns anos, já há muitos anos, na verdade. E agora nós estamos aplicando ele para a formação continuada de professores. Então você, enquanto ouve o podcast Papo de Professor, no seu carro a caminho do trabalho, na fila, eu ia falar fila do banco, mas em muitos lugares não pode usar celular no banco, né? Então não pode. Mas pode ser enquanto ele está no Internet Banking. Exatamente, quando está no Internet Banking, quando você está na academia, talvez você esteja ouvindo, esteja na academia. Então você está aprendendo, você está desenvolvendo ideias, você está tendo novos insights. E o legal é que depois você pode compartilhar isso conosco. Eu queria agradecer a vocês que têm mandado e-mails, têm deixado os comentários nas nossas redes sociais. Muito obrigado, e você tem feito parte dessa inovação. Uma das coisas muito importantes, que imagino, no meu ponto de vista, tem ajudado o processo de inovação na educação brasileira, são algumas das parcerias que nós estamos feito com outros países, não é isso, professor Paulo? É isso. O processo de internacionalização, ele está muito, muito ligado ao processo de inovação, porque hoje em dia, depois da globalização e com o crescimento, o fortalecimento da educação internacional, as pessoas, os alunos, os potenciais alunos, os potenciais servidores até, têm uma visão muito mais abrangente de oportunidades, de onde pode estudar, de onde pode desenvolver um projeto, de onde pode se vincular. E isso faz com que seja necessário uma análise global no sentido do mundo todo mesmo, para que a gente continue formando bons profissionais capazes de atender demanda de qualquer mercado. É importante que a gente esteja atento ao que acontece no restante do mundo. Então, a internacionalização e a inovação são dois projetos que tendem a caminhar juntos. A nossa parceria com a Finlândia, né, ela é fruto desse trabalho da CETEC para trazer em prol da internacionalização, não é isso? Isso. Tá? Além da Finlândia, que nós aqui do podcast Parte Professor falamos sempre, né, a gente cita bastante a Finlândia, quais são os outros países que têm relações com o Brasil? Antes de te responder, Damione, é importante destacar as 3 dimensões que a gente tem da internacionalização, que são o desenvolvimento, que em qualquer ação de internacionalização a gente precisa considerar o desenvolvimento, que é a educação profissional, científica e tecnológica propriamente dita. As relações institucionais, ou seja, atender as demandas do setor produtivo, como atender, como trazer, aproximar o setor produtivo para as escolas de educação profissional e tecnológica. E, por fim, a organização sistêmica, ou seja, a gestão escolar dessas instituições. Aí algum país atende melhor do que o outro em determinada dimensão, sempre, invariavelmente. Então a gente trabalha com a Finlândia muito forte, já trabalhamos com o Canadá, em outro aspecto que foi relacionamento com o setor produtivo. E existe a perspectiva, existe a negociação sendo trabalhada com a Alemanha, com a Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Holanda, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, e México e Peru. É importante destacar a presença de parceiros da América Latina, Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México, porque para concluir o processo de internacionalização, a gente criou um novo nível, um novo modelo de curso que vai trabalhar com os professores que já participaram do VET, chamado FIT. É um modelo de curso que trabalha a multiplicação dos conhecimentos adquiridos, de acordo com a gestão do conhecimento. E esse modelo de capacitação vai permitir que a gente desenvolva um curso no Brasil, capaz de capacitar professores em educação profissional e tecnológica de acordo com as mais modernas práticas, ferramentas e metodologias, inclusive colegas da América Latina. A gente pretende começar
convidando esses 6 países então que eu citei. E com isso, a gente vai fechar o ciclo da internacionalização. Por quê? Porque a gente cria um modelo de educação profissional brasileiro, a gente deixa de ser só consumidor, de só enviar gente para fora e passa a ser fornecedor, e ao mesmo tempo a gente recebe os estrangeiros. Então não existe processo de internacionalização sem que você receba pessoas de outros países. E isso vai ser muito produtivo, muito eficaz, muito eficiente, no sentido de trazer contribuição de novas ideias, inovar a nossa forma de trabalhar a capacitação dos nossos servidores. Como que essa internacionalização ela é sentida dentro da sala de aula? Como isso impacta o dia a dia do professor? Vocês têm uma ideia? Eu acho que esse processo, assim, para o professor, ele dá uma visão muito mais integrada. Acho que a partir do momento que você sai do seu cantinho ali, sua zona de conforto, você trabalha... De forma geral, os docentes trabalham de forma bastante isolada, né? Então, quando a gente sai, não só do nosso instituto, né? Mas a gente sai do nosso país, eu acho que isso dá uma visão muito ampla de como é o funcionamento, como o próprio Paulo falou ali, o funcionamento do mundo do trabalho. Não é as necessidades e as demandas daqui, locais, mas as necessidades globais. Então é assim, vai do local para o global e cria essa visão para trazer de volta para o local quais são as minhas contribuições que eu posso trazer para a minha região, para o meu campus, para a minha comunidade, que eu vou preparar essa comunidade para atender a demanda global. A internacionalização nesse contexto educacional, ela é muito importante para dar um sentido de mundo, de universo para a pessoa, que ela está participando de alguma coisa maior. Porque a tendência de quem não sai daquele local, que não tem uma visão mais abrangente, é ela achar que todos os problemas e soluções se resumem àquilo que ela tem, que ela vê. No momento em que ela passa a ter contato com outras realidades, com outras dimensões, com outros pontos de vista, ela se torna mais aberta para o mundo, ela se torna mais... ela passa a desenvolver uma inteligência diferenciada em relação ao que normalmente a gente chama de inteligência, né? de quociente de inteligência. Ela passa a ser uma inteligência social maior. Nós vivemos num mundo extremamente globalizado, né? Extremamente unido. Tanto, uma das provas disso é que algumas depressões, algumas situações econômicas que outros países vivem, às vezes países até longe do Brasil, a China, afetam diretamente a nossa economia. Então, por que não a nossa educação não ser globalizada? Todos tendem a ganhar. Sim. Eu, como um dos participantes do VET Teachers for the Future 2, tendo essa experiência fora do Brasil, quando eu voltei para a minha sala de aula, o impacto foi muito grande. Os meus alunos perceberam na minha prática docente essa diferença. Eles até brincam, né? Nós estávamos conversando durante o final do semestre, eles falaram, a gente estava andando tranquilinho, do jeito normal que nós estávamos acostumados, aí de repente vem um professor da Finlândia com umas ideias diferentes, então quando a gente acha que não ia ter mais nada de novo, cheio de novidades, e alguns chegaram a comentar que devido ao andamento da nossa disciplina, eles conheceram novas áreas do conhecimento, novas possibilidades, e alguns inclusive mudaram o rumo deles do que eles imaginavam que estariam na vida profissional. Então é um impacto muito grande que é sentido diretamente pelo aluno, né? É muito bom ouvir isso, porque é justamente o que a CETEC esperava que acontecesse. E mais importante ainda é a gente estar aqui nesse tipo de evento, tendo a oportunidade de discutir, de multiplicar e de divulgar isso para outras pessoas, seja professor, aluno, técnico, comunidade, qualquer um que possa estar envolvido nesse processo. Então, a gente fica extremamente satisfeito com esse relato. Queria agradecer você que está nos ouvindo mais uma vez esse podcast Papo de Professor. Queria já deixar as nossas redes sociais, o nosso site www.papodeprofessor.com. Uma novidade, nós estamos disponíveis agora no Deezer também. Se você utiliza o principal concorrente do Spotify, vou deixar isso em off, né? Se você utiliza o principal concorrente do Spotify, o Deezer, você vai encontrar também o podcast Papo de Professor, além da iTunes Store, no Twitter, no Google Plus e também no nosso Facebook. No nosso Facebook já tem mais de 800 posts falando sobre educação. Tem muito conteúdo, muita dica. Nós falamos chamadas, nós damos algumas dicas de materiais produzidos pelos professores da educação profissional e tecnológica. Então não deixe de acessar e nos seguir nas redes sociais.
Também enviar e-mail para contato@papodeprofessor.com. Nós sempre respondemos, nós sempre lemos também os comentários que vocês deixam no site, os comentários das redes sociais. Muito obrigado para vocês que estão nos ajudando a construir o Papo de Professor. Muito obrigado aos professores que estão aqui hoje nessa mesa conversando presencialmente. É muito bom gravar presencialmente, né, o Papo de Professor. O professor que quer participar dessas parcerias que a CETEC tem realizado com esses diversos países, como que ele faz para ter acesso, para conhecer essas possibilidades? A gente tem alguns canais de comunicação em redes sociais. O professor pode buscar por InovaIF, tudo junto, ou Instituto Federal. No YouTube, no Facebook principalmente, é muito fácil de ser encontrado esses dois canais. E a gente divulga lá sempre as informações a respeito dessas novidades, dessas oportunidades que a gente cria. Além disso, existe o Clipping. O Clipping é um semanário que é enviado sempre para quem está cadastrado. Então, o Clipping InovaIF Instituto Federal pode ser acessado, feito o cadastro, e a pessoa passa a receber então informações semanalmente a respeito das novidades nesse sentido. Professor Paulo, professora Sheila, professor Roberto, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Eu agradeço ter mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer enorme estar participando desse projeto. Muito obrigado, professor Roberto. Muito obrigada, eu acho que é muito importante a gente estar sempre integrando ideias, surgem outras ideias, nós construímos novos conhecimentos, é isso aí. Eu estou muito satisfeito em poder participar dessa ferramenta inovadora, em participar aqui de forma efetiva com vocês. Espero que a gente possa maximizar o poder de influência dessa ferramenta. Obrigado. Então, muito obrigado para você, até mais, até o próximo podcast. Tchau, tchau. Podcast Papo de Professor.